Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco, que me acompanha espalhado por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Meus amigos, hoje o Vasco da Gama tem um compromisso para cumprir tabela com a Portuguesa da Ilha. Vamos falar sobre isso. Vamos falar aqui também sobre o caso do Marrone, possível saída do Marrone a cada dia mais gritante do Vasco da Gama. E vamos falar aqui do goleiro Lucão, um dos personagens do jogo de hoje. Vamos lá. Vasco da Gama e Portuguesa. A gente vai fazer uma live pré-jogo, horas antes do jogo, lá para umas 2 horas da tarde, tá? Pedir a todos para se inscrever no canal, deem uma verificada no sininho, porque a gente está com aquele problema referente à notificação, as pessoas não estão recebendo. Deixe o seu like ou o seu dislike. Com relação Vasco e Portuguesa, o Vasco tem um jogo aí para poder cumprir tabela. É o último jogo do campeonato carioca no que tangencia o primeiro turno, a Taça Guanabara. O Vasco da Gama fez 5 jogos até aqui. Jogos estes que o Vasco jogou mal. Houve uma melhora com relação ao Oriente Petroleiro, mas ainda assim, pela Copa Sul-Americana, o Vasco ficou a desejar no aspecto ofensivo. Acho que para essa partida o grande desafio do Abel Braga é fazer o ataque funcionar. Mesmo com caráter amistoso, eu teria colocado a equipe titular hoje. É a minha opinião. O Vasco da Gama está desclassificado da Taça Guanabara. O Vasco vai ter semanas livres aí. Não tem por que poupar, porque o Vasco da Gama precisa de entrosamento. O Vasco precisa reunir os seus 11 titulares. O Abel precisa dar padrão de jogo tático, técnico e físico para esses atletas, porque a gente terá compromissos difíceis aí. Copa do Brasil já na próxima semana contra o Altos do Piauí, e na outra semana é o jogo do ano aí pro Vasco da Gama, vai ser o divisor de águas contra a equipe do Oriente Petroleiro lá na cidade de Santa Cruz de la Serra. A gente vai falar muito aqui na nossa live pré-jogo sobre essa partida. Uma vez que o Abel Braga ele tem optado em colocar equipes alternativas, acho que outros garotos deveriam ter oportunidades, como Riquelme, como Natan, o Caio Magno, entre outros. Esta é minha opinião. Um dos personagens desta partida, o goleiro Lucão, com passagens pela seleção brasileira, sub-15, 17, está prestes a renovar o seu contrato e com uma multa rescisória de 142 milhões de reais. O Vasco realmente precisa acreditar na sua base. O Vasco tem que valorizar esses meninos. Então passa mesmo por aí. É um belo goleiro, ganhando experiência. Pode ser a sombra aí para o Fernando Miguel. O Vasco da Gama, que está há anos
sem um goleiro titular que tenha sido revelado nas suas divisões de base. E o Vasco é um celeiro aí de goleiros, de bons goleiros. Cássio, Carlos Germano, Elton, Fábio, os mais antigos, Mazzaropi, jogadores oriundos das divisões de base do Vasco da Gama. Agora, se por um lado o Vasco da Gama ele está valorizando alguns atletas, por outro, o Vasco desvaloriza. Segundo o jornalista Jorge Nicola, conforme eu falei ontem aqui também, quem acompanhou o canal assistiu, com 5 milhões de euros tem negócio. O clube que chegar com 25 milhões de reais leva o Marrone. Há negócio. Isso é brincadeira. Isso é um assalto à mão armada ao Vasco da Gama, uma vez que a multa rescisória do Marrone gira na casa de 35 milhões de euros. Aí a gente reclama porque a gente vê mais um jogador que será vendido aí, se não for agora para o futebol brasileiro, vai ser sem dúvida nenhuma na próxima janela, no meio do ano. E as pessoas dizem que é ato político. Mais uma vez aí. Então eu acho que o Vasco, se por um lado valoriza, coloca essas multas rescisórias, que são coisas só para inglês ver, porque na hora de negociar o jogador, aceita propostas a partir de 5 milhões de euros. Um jogador que tem a multa rescisória na casa de 35 milhões. É por isso que Palmeiras, Atlético não respeitam o Vasco da Gama, chega aqui, fazem propostas que praticamente não oferecem nada para o clube. Então, meus amigos, encontro marcado aqui às 2 horas da tarde para o pré-jogo. Vasco neles, estamos juntos. Valeu!